Olá, vamos tratar da vigilância ambiental em saúde, saneamento básico, qualidade do ar, da água e dos alimentos para consumo humano. Esse tema, ele faz parte do segundo item do conteúdo programático para os conhecimentos específicos do cargo de agente de combate às endemias do concurso de Barra do Choça, Bahia. E eu vou estar falando especificamente da vigilância ambiental em saúde, porque é o foco de trabalho das atribuições destinada a esse cargo, a esse serviço. E, pois então, com o objetivo de ser mais estratégica, vou focar exatamente na vigilância ambiental, tá? Eu sou Raíssa, bióloga de formação, esse é um pouco do meu currículo. E a vigilância ambiental em saúde, antes de focar na vigilância ambiental em saúde, eu preciso dizer para você que ela faz parte da vigilância em saúde, tá? Que tem várias ramificações. De um modo geral, a vigilância em saúde, ela configura um conjunto de ações que visam prevenir e controlar e monitorar os riscos à saúde da população. A vigilância em saúde, ela é um processo contínuo de coleta e análise de dados para planejar ações. E elas se ramificam basicamente em vigilância em saúde do trabalhador, vigilância ambiental, vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, tá? O ACE, ele se faz muito presente dentro do âmbito da vigilância epidemiológica, que ele que fica nessa linha de frente na responsabilidade de monitorar dados, de fazer educação em saúde, de notificar, de prevenir, de controlar os fatores relacionados aos vetores das doenças endêmicas, certo? Mas ele não é restrito somente à vigilância epidemiológica. Não, na verdade, o próprio edital trouxe a vigilância ambiental em saúde como a representação, o elo e a verdadeira atuação prática deste cargo, tá? Então, a gente vai ver, como eu acabei de falar para você, que existem 4 tipos de vigilâncias, né? Que faz parte da vigilância em saúde como um todo. E a vigilância ambiental, ela está muito relacionada a esse controle dos fatores ambientais, que é justamente onde está a prática e todo o trabalho operacional, podemos dizer assim, do agente de combate às endemias, certo? No caso da vigilância epidemiológica, ela tem um foco no monitoramento de doenças. Ela monitora doenças e ela monitora os dados relacionados a essas doenças, doenças e agravos à saúde como um todo. A vigilância sanitária, ela fica restrita muito à fiscalização de produtos e serviços. A vigilância em saúde do trabalhador está relacionada aos riscos ocupacionais, né, ao risco laboral do trabalho, que levam ao agravo em saúde. E a vigilância ambiental, ela controla os fatores ambientais que interferem na saúde humana. E é exatamente nessa vigilância que a gente tem todo o trabalho relacionado a esse item que o edital pede para que a gente venha aprofundar, que está relacionado ao saneamento básico, à qualidade do ar, da água e dos alimentos para consumo humano. Então, aqui eu já adianto para você que se o edital ele restringir um pouco para se estudar vigilância ambiental, muito provavelmente ele vai colocar questões relacionadas a esses fatores ambientais e a como o agente de combate às endemias pode controlar esses fatores, certo? Então, provavelmente ele vai usar de estratégias de confundir aí algumas questões relacionadas à vigilância ambiental com a vigilância sanitária, ou até mesmo com ações que estão relacionadas e são mais de competência do Ministério do Meio Ambiente, ou até mesmo de cargos ambientais, que são de cargos relacionados ao meio ambiente mesmo, tá? Então, vamos ter muito cuidado na hora de interpretar as questões. De um modo geral, gente, a vigilância em saúde ambiental, ela é coordenada por monitores
ela coordena e monitora fatores ambientais que afetam a saúde humana, como eu acabei de dizer. E ela foca muito na água para consumo humano, no ar e nos contaminantes químicos, tá? Na verdade, são vários os braços da vigilância em saúde ambiental, mas até mesmo para não adentrar nas atribuições relacionadas ao Ministério do Meio Ambiente, a especificações ambientais, ela fica muito nessa regulação do que é para o consumo o consumo humano e animal também, tá? Então, ela integra ações de saneamento básico, prevenção de doenças hídricas, controle de poluentes atmosféricos e também agentes de campos para reduzir riscos e doenças. Dentro da vigilância em saúde ambiental, nós temos alguns programas que foram instituídos aí ao longo dos últimos governos, né, das últimas décadas, principalmente dos governos de esquerda, que se consolidaram, né, antes eram apenas projetos, se tornaram programas e faz parte hoje da política pública em saúde, que é o Vigiágua e o Vigiar. Como o próprio nome já remete, né, o Vigiágua ele visa olhar a potabilidade e a qualidade da água. Então, vai olhar se existe alguma doença de veiculação hídrica, né? Vai olhar como é que está a qualidade, a potabilidade, a especificidade, a clareza dessa água para o consumo humano. Assim como nós temos o vigiar, que é da mesma coisa, né? Controle da qualidade do ar. Então, observa muito como é que está a questão dos poluentes liberados pelas indústrias, liberados pelos comércios e serviços, e observa também como é que está a questão relacionada a ações do campo que interferem diretamente na urbanização. A água, ela, no caso da Vigiágua, por exemplo, do Vigiágua, do programa Vigiágua, a água ela deve estar livre de coliformes totais. O que são isso, Pro? São as especificações, as classificações que a gente tem de consequências relacionadas a alguns ser vivos como bactéria, tá? A água deve ser livre desses coliformes totais e da bactéria Escherichia coli, que é causadora de grave infecção. O saneamento básico deve gerir o abastecimento de água potável, a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, tá? A drenagem de águas pluviais, que é a chuva, e o esgotamento sanitário. Então, perceba, dentro da vigilância em saúde, nós temos a vigilância sanitária, que trabalha muito com a questão de fiscalização de bens para consumo e serviços. A vigilância sanitária lida muito com a fiscalização também do saneamento, tá? Mas o saneamento em si, a política que atua sobre o saneamento, no que se diz respeito à questão da água, dos resíduos sólidos urbanos, é de competência da Vigilância Ambiental e Saúde. E aí, muitas vezes há uma confusão com relação a isso, até mesmo de qual é de quem é a competência de atuação de determinadas especificações do meio ambiente. Mas o fato é que quando se fala em vigilância ambiental e saúde, a gente não pode deixar de observar a questão do saneamento básico, que interfere diretamente nas doenças e os agravos da saúde humana. Então, o saneamento, ele faz parte da educação em saúde, de todo o processo de vigilância e prevenção que é inerente a qualquer profissional de saúde realizar, mas não diferente do profissional de ponta, do profissional que representa todas essas vigilâncias, que é o agente de combate às endemias, entende? Então, não dá para falar de agente de combate às endemias sem pensar em saneamento básico, sem pensar também em resíduos, sem pensar que muitas vezes é ele que é o servidor essencial e imprescindível para poder fazer educação, falar sobre informação nesse sentido, de cuidado, de separação de lixo, por exemplo, de resíduo sólido, no ambiente doméstico. Então, ele não está somente para controlar ou notificar,
uma situação zoonótica, uma situação que tem vetores, uma doença que está se tornando endêmica numa determinada região. Pelo contrário, ele tem que ter uma observação e um olhar bem mais apurado para isso. Para não se estender muito, o ACE apoia a vigilância sanitária na identificação dos riscos. E eu estou batendo bastante nessa tecla com relação à vigilância sanitária, porque o edital pediu vigilância ambiental e saúde. A vigilância sanitária é um braço dentro da vigilância em saúde geral. Eles atuam junto, não estou dizendo que são caixinhas separadas, não. Todos atuam em conjunto, tá? E o ACE, o Agente de Combate às Endemias, ele tem por atribuição também apoiar a vigilância sanitária na identificação dos riscos. Porém, a sua competência de atuação, ela está muito mais voltada e restrita à vigilância ambiental e saúde do que à vigilância sanitária. Então, a gente tem que ter cuidado com isso para não errar as questões, tá? As doenças transmitidas por alimentos, DTA, são causadas por manipulação inadequada ou falta de higiene. Isso é, normalmente, competência da vigilância sanitária, tá? Mas a postura do agente de combate às endemias aqui deve ser de uma postura educativa. Lembra que eu falei da educação em saúde em outra aula? Então, ele deve orientar sobre o acondicionamento do lixo orgânico, por exemplo, para evitar animais sinantrópicos. Para o que são animais sinantrópicos? São espécies silvestres que se adaptaram a viver junto dos seres humanos e habitações, muitas vezes sem a nossa vontade, sem o nosso interesse, mas são espécies que, de acordo com a coevolução, percepção de adaptação ao ambiente, ele consegue aproveitar de abrigos e alimentos que são disponíveis no meio urbano, tá? E que tipo de animais são esses? Ratos, baratas, nós temos as moscas, alguns saruês, né? Alguns morcegos, algumas aves, algumas espécies de macacos, enfim. Com relação à qualidade do ar, o foco está nos poluentes e nas queimadas. Percebo que quando a gente fala de qualidade do ar, poluentes e queimadas é algo também relacionado muito à questão ambiental, né? Fatores de meio ambiente, interferência da ação ambiental. Em regiões agrícolas como a nossa, como a região de Barra do Choça, o uso de agrotóxicos e a poeira são fatores de risco para doenças respiratórias. E eu chamo a atenção aqui porque possa ser, como Barra do Choça é uma cidade muito agrícola, né, produtora aí de café e de tantas outras qualidades de plantações, possa ser que tenha alguma questão relacionada a essa qualidade do ar, a esse uso de agrotóxico, tá? A essa percepção de poluentes, de uso de químicos, de produtos químicos, para conter as doenças de veiculação hídrica ou doenças mesmo relacionadas à contaminação cruzada. O agente de combate às endemias, então, ele é um elo entre a vigilância ambiental e a comunidade. As ações, portanto, são executadas pelas três esferas do governo, com foco na melhoria das condições sanitárias e educação da população, prevenindo doenças. Lembrar que ele é apoio também da vigilância sanitária, tá? Mas ele não desempenha competência sozinho da vigilância sanitária, ele desempenha competências da vigilância ambiental e saúde. A atuação integrada, ela acontece, não pode também perder esse foco de que a atuação dos braços da vigilância são conjuntos, faz parte da vigilância de saúde como um todo. É intersetorial, interdisciplinar, envolvendo a vigilância epidemiológica sanitária para controlar riscos biológicos e também não biológicos. Aí, como eu já falei, nós temos o vigiar, o vigiar, tá? Isso aqui tudo está no material interativo, na apostila, né? Na verdade, no estudo dirigido. Nós temos a questão dos alimentos para o consumo humano, que eu já falei, que faz parte mais da questão da fiscalização da vigilância sanitária, mas muitas vezes é preciso ter um olhar também da atribuição desse profissional, em se tratando de educação e saúde. E aí nós vamos agora responder algumas questões, tá? Para ela não ficar tão extensa. Na verdade, só eu botei só essa questão, acho que foi. Foi.
Sobre a vigilância ambiental em saúde, assinale a alternativa correta. A. É responsável exclusivamente pela fiscalização de estabelecimentos comerciais. B. Atua no controle de fatores ambientais que influenciam a saúde humana. C. Está restrita ao monitoramento de surtos epidemiológicos. E D. Atua apenas no controle de alimentos industrializados. Gente, está na cara, né? Letra B, tá? A vigilância ambiental em saúde, ela atua no controle de fatores ambientais que influenciam diretamente a ação e a vida humana. Não é responsável exclusivamente pela fiscalização de estabelecimentos. A vigilância que é responsável pela fiscalização é a vigilância sanitária. Ela não está restrita ao monitoramento de surtos epidemiológicos, tá? Para isso existe a vigilância epidemiológica e ela não atua apenas no controle de alimentos industrializados. Isso também é de vigilância sanitária. Porém, essa questão, não sei se vocês conseguem perceber, que ela pode confundir, principalmente quem não tá, quem não tem uma base de formação em saúde. Por quê? Porque ela coloca situações de apoio que o agente de combate às endemias deve dar, como se fosse responsabilidade dele fazer, tá? E aqui está perguntando sobre a vigilância ambiental em saúde, sobre o ponto que o edital deu e sobre aquilo que ele representa para a comunidade, aquilo que esse profissional representa para a comunidade. Mais uma questão, nós temos a seguinte instrução. O conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana é, quando a gente pensa na questão de determinantes e condicionantes da saúde, a gente está falando de fatores ambientais, a gente está falando de fatores externos que moldam as, as atitudes humanas, tá? Então, aqui é a vigilância ambiental em saúde também. Pronto, fico por aqui. Qualquer dúvida, leia o material novamente. Estou à disposição para a gente poder conversar, tá? Espero ter a oportunidade de continuar em outras temáticas para a sua aprovação.